Fala, gente. Vamos aqui para algumas questões sobre a estrutura conceitual básica para massificar o conteúdo. Primeira questão. A informação contábil financeira deve apresentar características qualitativas que podem ser classificadas em características qualitativas fundamentais e características qualitativas de melhoria como a alternativa A, materialidade, a alternativa B, compreensibilidade, a alternativa C, representação fidedigna, ou a alternativa D, confiabilidade. Questão bastante simples. A estrutura conceitual divide as características da informação contábil em duas categorias, fundamentais e de melhoria. As fundamentais são representação fidedigna e relevância. Já as de melhoria são comparabilidade, compreensibilidade, verificabilidade e tempestividade. Um mnemônico fácil para lembrar é RR-CCVT. A questão nos pede a característica de melhoria. Logo, a resposta é a alternativa B, compreensibilidade. Segunda questão. A informação contábil, além de representar um fenômeno relevante, também precisa representá-lo com fidedignidade. Identifique nas alternativas disponibilizadas aquela que melhor representa o atributo da informação contábil de ser completa. Alternativa A. Permitir a identificação e compreensão de similaridades e diferenças entre os itens. Alternativa B. Assegurar aos usuários que informação representa o fenômeno econômico que se propõe representar. Alternativa C. Conter informações relativas ao setor a que faz referência. Alternativa D. As informações das demonstrações contábeis devem ser diretas e claras. Alternativa I. Possuir o necessário para que o usuário compreenda o fenômeno a que se propõe informar. Muito bem. Alternativa A e C se referem à característica da informação comparabilidade. Logo, podemos descartá-las. A alternativa B refere-se à característica da representação fidedigna. Então também podemos descartá-la. Já a alternativa D refere-se à característica da compreensibilidade. Nos restou então a alternativa E. Vejamos o que diz o CPC sobre o atributo da informação contábil completa. Para ser útil, a informação contábil financeira não tem só que representar um fenômeno relevante, mas tem também que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe representar. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter três atributos. Ela tem que ser completa, neutra e livre de erro. O retrato da realidade econômica completo deve incluir toda a informação necessária para que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado, incluindo todas as descrições e explicações necessárias. Enfim, pela definição dada pela estrutura conceitual, podemos ver que informação completa é nada mais que um atributo, ou uma condição para que informação contábil tenha representação fidedigna. Também pela definição, podemos ver similaridades entre esse atributo e a característica da informação contábil compreensibilidade. Aparências à parte, por se tratar de um atributo, e não de uma característica, a alternativa correta é a letra E. Terceira questão. Sobre a estrutura conceitual estabelecida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, está correto afirmar que, alternativa A, segundo a estrutura conceitual, reconhecimento é o processo que consiste na incorporação ao balanço patrimonial ou à demonstração do resultado de item que se enquadre na definição de elemento e que satisfaça os critérios de reconhecimento mencionados na estrutura conceitual. A alternativa B, no caso de conflito entre a estrutura conceitual e um pronunciamento técnico do CPC, o disposto na estrutura conceitual deve ter prevalência sobre as exigências do pronunciamento técnico. A alternativa C. Demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve a estrutura conceitual objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários, tendo o propósito de atender finalidade específica de determinados grupos de usuários. A alternativa D. Aportes dos proprietários da empresa à receita, pois são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos que resultam em aumento do patrimônio líquido. Alternativa I. Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido. Porém, essa definição não abrange as perdas. Pois bem, a estrutura conceitual nos diz que no caso de divergências entre ela e os demais pronunciamentos técnicos, deve prevalecer o disposto nos demais pronunciamentos. Logo, a alternativa B está errada.
A estrutura conceitual diz também que ela não tem o propósito de atender fins ou públicos específicos, mas sim aos usuários da contabilidade de uma forma geral. Portanto, a alternativa C está errada. Quanto à alternativa D, a definição de receita que consta na estrutura conceitual é a seguinte: receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Ou seja, os aportes dos sócios não são considerados uma receita. Portanto, a alternativa D também está incorreta. Já a alternativa E estaria correta não fosse pela parte final, pois as perdas são sim reconhecidas como uma despesa. Nos restou então a alternativa A. Vejamos o que diz a estrutura conceitual sobre o reconhecimento dos elementos das demonstrações contábeis. Reconhecimento é o processo que consiste na incorporação ao balanço patrimonial ou à demonstração do resultado de item que se enquadre na definição de elemento e que satisfaça os critérios de reconhecimento mencionados no item 4.38. Envolve a descrição do item, a mensuração do seu montante monetário e a sua inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Ou seja, a alternativa A é praticamente a cópia da norma. Resposta correta: alternativa A. Quarta questão. O relatório contábil financeiro de propósito geral fornece aos usuários primários informações contábil-financeiras acerca da entidade. De acordo com o texto da estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, uma informação não diretamente fornecida pelo relatório contábil financeiro de propósito geral refere-se à alternativa A, posição patrimonial da entidade; alternativa B, posição financeira da entidade; alternativa C, reivindicações contra a entidade; alternativa D, recursos econômicos da entidade; alternativa I, valor da entidade. Para responder essa questão, vamos ver alguns itens da estrutura conceitual. Relatórios contábil-financeiros de propósito geral fornecem informação acerca da posição patrimonial e financeira da entidade que reporta a informação, a qual representa a informação sobre os recursos econômicos da entidade e reivindicações contra a entidade que reporta a informação. Relatórios contábil-financeiros também fornecem informação sobre os efeitos de transações e outros eventos que alteram os recursos econômicos da entidade que reporta a informação e reivindicações contra ela. Ambos os tipos de informação fornecem dados de entrada úteis para decisões ligadas ao fornecimento de recursos para a entidade. Relatórios contábil-financeiros de propósito geral não são elaborados para se chegar ao valor da entidade que reporta a informação. A rigor, fornecem informação para auxiliar investidores, credores por empréstimo e outros credores, existentes em potencial, a estimarem o valor da entidade que reporta a informação. Enfim, o gabarito é a letra E. Quinta questão. De acordo com o pronunciamento contábil, CPC 00 Revisão 1, estrutura conceitual básica, os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada. Os passivos são mantidos pelos seus montantes de liquidação, isto é, pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que, se espera, serão pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações. O texto trata da mensuração dos elementos das demonstrações financeiras, mais especificamente sobre o alternativa A, valor justo; alternativa B, valor realizável; alternativa C, custo histórico; alternativa D, valor presente; alternativa I, custo corrente. Para responder essa questão, primeiramente, há que ser entendido que existem 4 formas de mensuração dos elementos das demonstrações contábeis segundo a estrutura conceitual. São elas: custo histórico, custo corrente, valor realizável e valor presente. Um macete para identificar mais facilmente cada uma das mensurações é fazer uma simples relação delas com certas palavras-chave. Custo histórico está relacionado a valores pagos ou recebidos na data de aquisição. Custo corrente está relacionado a valores de ativos e passivos na data do balanço. Valor realizável está relacionado a vendas de forma ordenada, a montante de liquidação e a valores não descontados. Por fim, valor presente está relacionado a valores descontados. E quanto ao valor justo, ele não é uma forma de mensuração. Bem, a estrutura conceitual faz referência ao valor justo em apenas 3 oportunidades, e em nenhuma delas é feita a sua conceitualização.
Sabemos que o valor justo é também uma forma de mensuração segundo o pronunciamento 46. Porém a questão leva em consideração a estrutura conceitual. E segundo ela o valor justo não é forma de mensuração. Enfim, gabarito da questão, alternativa A. Por esse vídeo é isso. Sigam fazendo mais exercícios, pois só assim o conteúdo será completamente assimilado. Peço que se gostou do vídeo dê aquela força com um like. Peço também para se inscrever no canal e assim poder receber novos vídeos. Até uma próxima.